Pronto. A Olá, irmã paz, Lilian. pastor. Paz, me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Muito bem. Primeiro é um prazer tê-la aqui conosco no nosso canal do Instagram e também do CACP Vídeos, porque Amém. após você dar aqui o seu depoimento, nós editaremos esse vídeo e ele vai lá para o CACP Vídeos também. Embora você já tenha Amém. 3 vídeos no nosso canal, inclusive com mais de 30 mil visualizações. Oh, Alguns já te glória. conhecem, alguns já te conhecem, mas eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, para os nossos telespectadores, por gentileza. Amém. Graça e paz a todos. Para mim, que é um grande prazer, é uma honra estar aqui no canal CACP com o honrado pastor Martinez, por quem a gente pegou uma certa amizade de uns meses para cá. Foi tão bom ter publicado meu vídeo no CACP e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Deus me deu de contar o meu Am- testemunho. E o Senhor que me deu esse privilégio, então a honra e a glória para o nosso Senhor, mas a honra é minha de estar contigo aqui nesta noite e com todos os nossos irmãos e amigos. Graça e paz a todos. O prazer é todo meu, mas se apresente, seu nome, o seu canal, para o pessoal poder saber, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador que está aqui com a gente, ao terminar aqui a audiência, eles vão querer se inscrever no seu canal, acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouco o seu ministério. Fala um pouquinho, por favor, disso para nós. Quanto tempo você já é evangélica? Quanto tempo você saiu do adventismo? Amém. Então vamos começar a falar do canal. Meu Facebook é Lilian Chamada por Deus Jesus. E o meu Facebook eu só criei para testemunho, né? E eu saí da igreja adventista tem 10 anos. Eu fiquei na igreja adventista desde que nasci, sou adventista de berço. Desde os meus bisavós Puxa, maternos já era adventista e paternos também. Então eu sou a quarta geração aí de adventismo e inclusive o meu bisavô e parentes assim, né, da minha parentela, antigos aí, que trouxeram o adventismo para o Espírito Santo e de modo que eu servi ao Senhor na Igreja Adventista do Sétimo Dia por ter você está no estado nascido do lá, Espírito por ter Santo. sido criada lá. Sim, moro aqui no Espírito Santo, onde eu servi também a Deus aqui no Espírito Santo e continuo servindo ao Deus vivo. Então, meu Instagram também, eu publico mais no Facebook, viu, pastor? E o meu Sim. canal no YouTube é o meu nome mesmo, Lilian Chamado por Deus. E depois eu vou deixar o link aqui direitinho, porque não sei se eu coloquei meu sobrenome lá no YouTube ou se eu coloquei Lilian Chamada por Deus. Estou em dúvida agora. Ô Lilian, você sabe que a gente tem tido contato com as pessoas que estão nesse momento em processo de saída do sectarismo, do adventismo. Eu queria que Sim. você falasse aqui como é que foi a sua experiência, esse desgrude do adventismo, porque nós sabemos muito bem que as seitas, quando a pessoa chega lá, faz-se na cabeça da pessoa uma lavagem cerebral. As igrejas evangélicas, elas não tocam, não se preocupam em citar religiões alheias. Você chega numa igreja evangélica, você aprende sobre Jesus, sobre a graça, sobre a Bíblia. Mas numa seita, você chega lá, já aprende sobre Jesus e o movimento que está ali na tua frente. Se é o adventismo, porque Deus chamou ele ao White, porque as demais igrejas apostataram, porque o É adventismo é a Babilônia. verdade, o caminho, a vida, aquela coisa que faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Isso tudo, obviamente, é bem difícil para que, quando a pessoa começa a ver os erros, ela se descolhe, porque ela ali ouviu falar muito mal das demais igrejas, que as igrejas são sinagogas de Satanás, que as igrejas não servem a Deus com integridade, que elas não guardam a lei de Deus, que são Sim, comedores de pururuca, etc e tal. Então eu queria que você falasse um é. pouquinho desse processo, porque você sabe muito bem, nós temos pessoas aí que chegaram à beira do suicídio, gente com depressão. Então conta aqui para o nosso telespectador como foi o desgrude do adventismo, como aconteceu o teu processo. Amém. Realmente, o que você está falando é totalmente verdade, é exatamente assim que acontece. Eu nasci lá, então eu não via, eu não enxergava com os meus olhos naturais o que estava de errado. Eu seguia aquele protocolo, aquela doutrina, e
Eu já assisti muito a live do senhor com Gleison Persson, né? Que é uma benção, eu gosto muito. E gosto de todo o material dele também. E eu vi vocês comentando. Quando a gente é criado numa religião assim, com esse tipo de doutrina, uma seita, né? Foi difícil para mim conseguir admitir isso, viu? Porque eu não queria aceitar. A gente é criado desde pequenininho, fazendo pôr do sol, toda sexta-feira à noite a família toda se reúne. Chega o sábado, a gente recebe o sábado, canta hinos de sábado, lê versículos sobre o sábado, lê os mesmos versículos, na verdade, né? Fica só rodando ali ao redor daquilo ali, sábado, lei, 10 mandamentos, sábado, lei, 10 mandamentos. E lógico, uma citação de Ellen G. White, que nós somos os escolhidos, somos a única igreja verdadeira na terra, somos o povo remanescente de Deus. Não há salvação fora da igreja adventista e sem guardar sábado. Eu fui criada assim. Os livros da Ellen G. White são muito claros em dizer. Ela é o espírito de profecia, descrito em Apocalipse, e a igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Aí eles correm, dão uma pincelada, corre lá no Apocalipse e fala aquele texto. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus, né? Tem a fé em Jesus. E isso aí serve como base, assim, tá vendo? Só a gente que guarda os 10 mandamentos de Deus, vamos ser salvos. Então, pastor, não é porque a gente é burro, não é porque a gente não tem inteligência, é porque a gente é criado e educado de uma forma que a gente não pensa em outro tipo de raciocínio. A gente só pensa assim, que privilégio, eu sou escolhido de Deus. Fui escolhido por Deus para participar da única e verdadeira igreja de Deus na terra. E ainda na minha igreja verdadeira, tem uma profetisa que tem contato direto com Deus, mais de 2.000 visões, e livros e escritos. Então, pastor, o seu raciocínio não sai além disso. Não é porque você não tem capacidade, é porque você realmente não quer nem pensar nas outras igrejas. É que é uma coisa feita desde a juventude, né? Desde a infância. Aquele processo de lavagem cerebral, porque uma coisa é um adulto já com 30, 40 anos que entra no movimento, ele é mais fácil de achar uma falha para sair. Agora, você, no caso, com o próprio Gleison Persson, que teve lá, como você, de quarta geração, ouvindo o pai do pai, o pai do pai do pai, quer dizer, é um negócio complicado. Você aprende que aquilo é verdade, que aquilo é o único caminho, e aí fica difícil considerar. Mas aí, o que é que deu aquele estalo na sua cabeça? Por exemplo, o Gleison Persson, ele começou lendo Hebreus, capítulo 6, capítulo 9, e quando foi a questão do santuário, e ele falou, puxa vida, a Bíblia é muito clara, Jesus, quando ascende ao céu, ele entra na presença do Pai, então Jesus não poderia, em 1844, ter ascendido à presença do Pai para fazer o juízo investigativo, porque ele entrou já desde quando ele subiu há 2.000 anos atrás. Então eu queria que você dissesse para mim o seguinte, quando é que começou o estalo para você? Foi alguma decepção? Foi alguma coisa que você viu? Tipo, não estão pregando a lei, mas não estão vivendo? Conta pra gente qual foi esse momento. Se formos falar por esse lado aí, de estão pregando a lei, não estão vivendo, decepções, escândalos, não. Aí a gente tem que fazer uma outra live. Vamos partir do princípio de aliás, é bom. Me alcançou. É bom, a gente não pode falar aqui porque eu já sofri processo dos adventistas, mas modéstia à parte, organização que não falta escândalo, né? Exatamente. Principalmente do mandamento lá do não adulterarás. Como é? A coisa é pública, inclusive quem entre no site da organização, da TV Novo Tempo, que está lá um caso recentemente. Mas foi isso que mexeu com você? Foi essas coisas? Não foram. Inclusive, na minha adolescência, com 18 anos, eu trabalhava no Banco Bradesco e eu tinha aquela coisa de moça, né, de menina. Eu queria comprar as minhas roupas, eu tinha meu primeiro cartãozinho de crédito e eu fiquei toda empolgada, comprei blusinhas, camisetinhas e era tudo contra a regra da Ellen G. White, né? Camisetas que mostram o ombro é contra a regra. Usar calça jeans era proibido. E eu toda era tipo uma Deus é amor, é? É tipo isso. Agora não, tá moderninho. Eu costumo dizer para mim, para o meu esposo, para minhas filhas, que nós somos os últimos 3 patetas. Porque eu fui disciplinada por usar calça jeans. Eu já fui disciplinada de ficar no banco meses por usar brilho labial e batom.
Então, hoje em dia, o que eu vejo, puxa vida, o que aconteceu? Mas nada disso me afastou da presença do Senhor. E continuei na igreja durante 37 anos, fiquei lá por todo o tempo. Deixa eu botar outro fone aqui para ficar melhor. Tem problema, pode Fiquei colocar. lá por todo o tempo, né, por 37 anos e tal. E aí, como eu trabalho com música, eu e meu esposo, nós mudamos da capital de Vitória e viemos para o interior, onde eu moro até hoje. Venda Nova do Imigrante. Eu, na minha visão, eu queria fugir do decreto dominical. Ah, pastor, tantos pontos para a gente comentar aqui. A gente faz outra Mas live, vamos só pode ter tentar. 1 hora aqui, mas a gente grava outra depois, não tem problema. Vamos tentar pincelar rapidinho. Fugindo do decreto dominical, eu mirei nas Montanhas Capixabas. Então, eu moro aqui no meio do interior, no meio das Montanhas Capixabas. Que segredo eu descobri quando eu cheguei aqui e fui dar aula para os alunos de canto, de teclado, meu esposo de violão. E todas as montanhas daqui do interior, as mais remotas e escondidas, todas têm dono. Puxa. E eu falei, para onde que nós adventistas vamos fugir aqui? Eu fiquei assim, como pode? Não existe montanha deserta. Aí já deu o primeiro estalo. Aí, pastor, eu fui região coral na igreja Assembleia de Deus, na igreja Batista e em várias outras igrejas, e eu senti a presença de Deus na palavra, no testemunho dele. E aí... Quer dizer, a música começou a ser o caminho. Você, como adventista, ia lá para ajudar as outras igrejas e acabou tendo esse contato com eles. Exatamente. Eu, por 37 anos, nunca assisti um culto em outra igreja. Eu achava totalmente pecado pisar os meus pés e assistir um outro culto que não fosse um culto na igreja que guarda o sábado, a única igreja verdadeira. É o sistema que eu fui criada, era assim que eu acreditava. E eu dei muitos cursos bíblicos, levei muitas pessoas ao batismo. Tinha cargos, fui professora de primários, de juvenis, de adolescentes, de jovens, diretora de escola sabatina, diretora de jovens. Então, o foco era trazer todo mundo que estava perdido das outras igrejas para se batizar na igreja adventista, que é a única igreja verdadeira da terra. E aí, pastor, abri essa sessão, estou contando rapidinho para o nosso tempo, né? A gente conseguia aí fazer esse tempo render. Abri uma exceção e fui reger esse coral nessas igrejas. E ali, por mais de um ano, dentro de uma igreja, Assembleia da Batista, da Piba-Vênus aqui, que é uma igreja maravilhosa, meu abraço a todos os pastores da igreja aqui, são nossos amigos. Eu sentia a presença de Deus, a palavra me tocava. Eu arrepiava da cabeça aos pés e falava, meu Deus, isso aqui está errado, eles não guardam sábado, está tudo perdido. Como pode eu estar sentindo a presença de Deus? Corria para casa, fugia de Deus, porque eu e meu esposo, Elton, a gente orava, a gente sempre gostou de orar no monte, eu sempre orei de madrugada, eu sabia quem era Deus, eu buscava o Senhor na minha intimidade, e como eu sentia Deus se não fosse dentro de uma igreja que guarda o sábado? E aí um dia eu parei, o pastor, depois do culto, ele propositalmente, porque Deus já o dirigiu assim, deixou para o coral cantar só no final do culto. Eu tive que assistir a palavra. Aí eu assisti todo o culto, toda a palavra. Foi aquele mover de Deus, aquele mover do Espírito Santo que hoje eu conheço muito bem, a liberdade da graça. Como é bom adorar o Senhor, liberto pela Amém. graça de Cristo. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Então ali a gente regeu o coral e quando terminou eu cheguei assim, olha só a arrogância adventista, hein? Que bom que Jesus me alcançou, glória a Deus. Cheguei para o pastor e falei, pastor, o senhor é mestrado, doutorado, o senhor é muito estudado, um homem muito culto aqui da cidade, pastor Carlos. E como o senhor, sendo tão inteligente, dá aula para as pessoas? É a maior autoridade aqui da nossa cidade. Como que o senhor não entende que se o senhor não guardar sábado, o senhor vai se perder? Só há um caminho para a salvação, a guarda dos 10 mandamentos e guardar sábado. Eu falei, eu vou morrer adventista do 7º dia, mas eu quero entender por que aqui no culto eu estou sentindo a presença de Deus. Que negócio é esse? Foi assim. Ele foi muito paciente, vou resumir aqui, falou, minha irmã, leia o Novo Testamento, começa lá em Atos 2, sabe? Quando Jesus subiu aos céus e deixou ali os seus discípulos, uma nova igreja estava sendo fundada ali, uma nova aliança foi firmada na cruz de Cristo. Vai lendo ali o Novo Testamento, Atos, João, chega lá em Efésios, em Gálatas. Aí, pastor, eu e meu esposo fomos para casa e fomos estudar a palavra. E eu já vi muitos testemunhos das pessoas contando que as pessoas me ligam, pastor, e mandam mensagem no Messenger para mim, para honra e glória do Senhor.
dezenas de pessoas, se der tempo depois eu quero citar uns nomes aqui porque eu pedi autorização. São testemunhos lindos. Dezenas de pessoas têm vindo falar comigo. Falar, irmã Lília, você saiu da igreja adventista? Me ajuda que eu estou num processo assim, assim, assim. E eu estou lendo a Bíblia e parece que a Bíblia está saltando dentro dos meus olhos. Olha, O mesmo texto bíblico que eu lia desde pequeno, agora faz sentido. E é o que eu passei, pastor. Eu puxa, cheguei em casa, parece que Efésios, Gálatas, Colossenses e Romanos nunca tinha existido na minha Bíblia. É incrível como o poder de Deus. era o véu, né? O véu da lei. Era o véu, separei aqui um monte de textos, o véu de Coríntios, 2 Coríntios 3,14, né? Até hoje mesmo, quando eles leem os escritos de Moisés, os seus corações estão obscurecidos e eles pensam que para ser salvo, o caminho é a obediência aos 10 mandamentos. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Pastor, Que nós legal. somos para Efésios. Essa é a minha bíbliazinha que eu aceitei. Eu falo que eu aceitei Jesus, né? Tá toda marcada. Toda rabiscada, toda rabiscada. Aqui, eu até anotei aqui no cantinho aqui, ó. Não sei se dá para ler. Dá para ver. Isso tem 10 anos, essa anotação. Eu anotei assim. Jesus sentado à destra do Pai? Você marcou aí. Qual é a Porque eu epístola que tá falei assim, aí? Qual é a epístola que você leu aí? Efésios capítulo 1, que diz, né? Claro, Jesus está sentado. Quer dizer, aí você falou, mas e o tal do juiz investigativo, né? E o juízo investigativo do qual eu morri de medo a vida inteira. Houve um fato aqui para mim que foi muito mais pesado. Na década de 90, uma parente minha, parente de sangue mesmo, a gente não tem mais contato nenhum, a família toda me largou para lá, né? Porque agora, segundo eles, eu saí da única igreja verdadeira da Terra, né? Eu sei como é que é, porque eu tenho uma tia que eu dei uma apostila para ela e o pastor da igreja adventista proibiu dela falar comigo. A minha tia não fala comigo. E a gente é muito obediente na igreja adventista. Tá aí uma coisa boa, né? Porque é muito obediente. Então, pastor, essa tia minha, ela era uma pessoa muito influente, saía para cantar pelo estado, chegou a viajar o Brasil inteiro. E ela dava estudos baseado no terrível e traumático livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O livro sem graça, viu? Para não dizer a palavra desgraça, totalmente sem a graça de Jesus. Aquele livro te oprime. Você se vê obrigado a se tornar vegetariano. Porque Ellen G. White fala que se você não se tornar vegetariano, não se abster de todo e qualquer tipo de carne, condimentos, chocolate, tempero, todo tipo de coisa industrializada, refrigerante nem pensar. Se você não se abster de carne e não se tornar vegetariano e reformista, você vai subir para o céu quando você for salvo e você vai ter vontade de chegar no céu e matar um bicho, fazer um churrasco e comer. Acredite. Acredite. Eu acredito. E ela pega mais pesado. A reforma de saúde está escrito no Conselho sobre Regime Alimentar. Eu peço aos nossos amigos aqui, né, os nossos teólogos e amigos, que até procurem aí o texto, porque eu não tenho os livros dela mais, já queimei tudo. É só entrar no ellwhitebooks.com e escrever o que você está falando, o sistema procura dentro do livro. Ela fala assim, eu ainda lembro dos textos, sabe? Minha memória ainda lembra. Vi que a reforma de saúde é tão importante para a nossa salvação quanto o braço é ligado à mão. Olha. Vi que a reforma, tudo ela vê, né? O que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, Ellen G. White viu tudo. Você sabe, né, pastor? Eu sei. Vai ver assim não sei aonde. Não é? Vi que a reforma é tão importante para a nossa vida como o braço é a mão. E ela segue. A reforma de saúde faz parte da tríplice mensagem angélica de Apocalipse. Lá em Apocalipse está escrito, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e ele estava trazendo o testemunho de Deus e a fé de Jesus. Ela fala que a reforma de saúde faz parte daquela mensagem lá. Então você ou aceita ou não aceita. E aí essa parente minha que saiu pregando pelo estado, ficou tão famosa com essas pregações, que até viajou o Brasil, ela leu a questão do juízo investigativo e do santuário celestial. E ela juntava tudo numa programação, um sábado o dia inteiro ouvindo sobre o juízo investigativo. Jesus está te julgando agora. O seu nome pode estar sendo passado agora no santuário celestial. E você, vai perder a sua salvação por causa de um gole de refrigerante? Por causa de um pedacinho de carne? As nossas roupas. Na década de 90, minha roupa era... É um terrorismo isso aí, Lilian. Terrorismo, total. Eu, uma jovem,
né? Usava saia com 4 dedos abaixo do joelho, porque, segundo ela, mostrar do joelho para baixo, para cima já se torna mais sensual, se torna atraente. Os homens também não poderiam mostrar assim o ombro. Sobre vestimenta é totalmente fanático. Só que hoje em dia, né, ninguém mais fala, ninguém vê. Você sabe o que eu penso, pastor, todo dia? Coitados dos meus amigos que estão lá, que são da minha idade, os meus conterrâneos. Nós acreditamos nessa palavra, lemos isso nos nossos cultos de pôr do sol, cantamos juntos e acreditávamos piamente que isso era verdade. Como eles estão tristes, depressivos. E o senhor sabe o que é pior? Eles acham que eu sou ainda o cumprimento da profecia da Ellen G. White. Porque ela diz que no final dos tempos, muitos professos cristãos sairão do meio do povo de Deus, da igreja verdadeira, e se tornarão um dos nossos piores inimigos. Então, hoje, é possível que eles vejam esse vídeo, é possível que eles estejam assistindo essa live, mas, pastor, nós precisamos orar para que eles sejam libertos também, porque a visão de um adventista é totalmente crítica. Eles pensam, coitada, passou na sacudidura, foi passada na peneira, era joio e saiu fora. É muito triste. Não é verdade? Eles pregam muito ecumenismo dos demais para eles, mas quando deles vai para os demais, aí caiu da fé, aí regrediu. O Leandro Quadros tem um livro, tem um vídeo antigo dele, e ele falando, se você conhecer as verdades desse livrinho aqui da Ellen White, e você abandonar a igreja adventista, não resta salvação para você. É exatamente isso que eles pensam. Né? O que os internautas precisam entender, Lilian, é que hoje, o que esses garotos propagandas da Novo Tempo faz, como Leandro Quadros, Rodrigo Silva, o Barbudo lá, como é que chama o Barbudo? Esqueci o nome do Barbudo. Sérgio Monteiro, isso. O que eles falam... Não, da minha época não. Eu debati com ele no Vejam Só. O que eles falam é para te agradar momentaneamente, mas quando você está lá dentro, o jugo da Ellen White cai sobre ti, né? Com certeza, com certeza. Então, pastor, só dando continuidade ao raciocínio, eu e meu esposo viemos para casa e fomos lendo, e Gálatas, Efésios. Tem uma passagem de Gálatas 5, que o título já diz assim, ou a lei ou Cristo. E eu falava, meu Deus, eu estou brigando contra Cristo. Como assim? Como assim? Aí eu fui para Gálatas 2,19, por exemplo, porque foi pela leitura que Bíblia Viva, foi pela leitura que eu vim entender que eu nunca poderia obter a graça de Deus pela tentativa e o fracasso de obter as leis. Eu vim compreender que a minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, eu não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Exatamente. Tem outras versões que falam, então Cristo morreu em vão, se você quer ficar debaixo da lei. E eu me confrontei com aquilo e foram meses orando e buscando e lendo a palavra, e parecia que a Bíblia, ela me tomou toda a minha vida, sabe? A palavra do Senhor Glória a Deus. me encantou como eu nunca tinha lido. Porque a gente lê com os olhos da liberdade e da graça, e não pela condenação da lei, porque a lei só condena. Eu fiz até aqui uma anotaçãozinha também, pastor, uma observação bem bacana que eu ouvi num sermão esses dias. Na lei, a ovelha morria pela mão do pastor, em sacrifícios, em holocaustos. Na graça, o pastor morre para dar vida às suas ovelhas. Que bonito. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. É lindo, exatamente. A graça é Deus agindo a favor do homem. A graça é isso mesmo. E hoje você é membro da Assembleia de Deus. Somos membros da Assembleia de Deus. Já passei pela Batista Renovada e porque aqui no meu bairro me convém que eu esteja na Assembleia de Deus. Amo a Igreja Assembleia de Deus, gostei muito da história da igreja, de como veio, né, os evangelistas, o Gunaving, o Daniel Berger, achei maravilhoso, mas não defendo placa mais de igreja nenhuma.
Mas nós Depois de evangélicos, 37 anos, nós né, evangélicos levantamos enganada. a Cristo. Isso é muito importante a gente falar aqui, que nós É, evangélicos, o nosso foco é Cristo. Nós erguimos a Cristo e não uma é, denominação. A igreja, ela não salva. Atos 4:10 a 12. A salvação está em Cristo. Agora, me diz o seguinte, isso. como Glória a é que Deus. foi o desprezo após você entender que tinha que sair do adventismo? Como é que foi esse momento? A saída, a ruptura. Tá. Aí eu lendo a Bíblia, eu entrei em contato por e-mail. É um e-mail que uma vez eu até comentei já com o senhor que eu queria muito recuperar o e-mail da conta do Yahoo. Certa vez, quando eu publiquei o vídeo, né? Que o senhor publicou meu vídeo, eu te Uhum. pedi até ajuda. Eu queria muito recuperar esse e-mail na conta do Yahoo. É antigo, tem 10 anos. Eu entrei em contato com a Associação Adventista e falei com eles assim: olha, eu tenho descoberto coisas na Bíblia que não é pregado na igreja adventista. Eu nasci nessa instituição, eu respeito, eu honro essa instituição adventista, mas eu quero explicação. O que que Paulo quer dizer em Gálatas quando ele fala isso, isso, isso e isso? Por que que ele fala ou a lei ou Cristo? Se a gente quiser ficar debaixo da lei, a gente está desprezando a morte de Cristo. Então, Jesus morreu em vão. E eu fui falando, pastor, fui falando de Efésios, de Gálatas, de Colossenses, de todo o Novo Testamento. Por que nova aliança? Por que velha aliança e nova aliança? Por que Hebreus fala do testamento? O Novo Testamento se dá desde que morreu aquele que está sendo testado. E aí, como que é isso aí? Por que que Paulo está escrevendo isso? A associação me respondeu por e-mail 15 dias depois. Foi o pastor Joel ainda, um senhorzinho, que me respondeu. Irmã Lilian, sinto muito pela sua decisão de estar confrontando a igreja verdadeira de Cristo aqui na Terra, mas vou respondê-la conforme perguntou. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, estava com problemas emocionais. A igreja da Galácia, acredite, eu queria muito esse e-mail, me ajudem. Quem tem a conta do Yahoo aí que possa conseguir me ajudar a recuperar, eu preciso desse e-mail, é riquíssimo. O apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Gálatas, não se encontrava numa estrutura emocional equilibrada. A igreja da Galácia estava dando muitos problemas para ele. Então ele, num desabafo, num momento de desequilíbrio emocional, escreveu a carta aos Gálatas. Não leve em consideração. Leve em consideração a guarda dos mandamentos, que nós somos a única e verdadeira igreja da terra, e que a guarda dos 10 mandamentos está escrito lá em Isaías, que de um sábado a outro nós vamos adorar a Deus. Eles colocam aquela mensagenzinha do sábado, fica impregnado aquilo ali, né? E não sai daquele, fica só rodando aquele e-mail ali de 10 mandamentos de sábado, de 10 mandamentos de sábado. Aí eu fui e respondi o e-mail dele. Pastor Joel, estou indignada de receber um e-mail dessa qualidade, desse tipo. O senhor falar que o amado apóstolo Paulo, um apóstolo que foi escolhido por Deus, o próprio Jesus o revelou, tudo que ele escreveu, o que mais escreveu no Novo Testamento, Sim. inspiradíssimo pelo nosso próprio Jesus. O senhor falar que ele está desequilibrado emocionalmente, eu não aceito. Essa é a única explicação que o senhor pode me dar? Eu quero minha exclusão agora, a minha e de minha família dessa igreja. Eu estou saindo fora e não quero escândalo, não. Manda minha exclusão por aí, não quero que leia lá na frente da igreja nem nada. Porque eu sei que a Bíblia está escrito que é inevitável que se venham os escândalos. Como eu sou líder, sempre trabalhei, sempre estou à frente dos ministérios, eu não quero que dê conversa. Só que eu quero a minha exclusão. Ele mandou o e-mail de volta, mandando a minha exclusão e escreveu embaixo. Como atalaia de Deus, eu devo te avisar. Hoje, a irmã Lilian está saindo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a única e verdadeira igreja de Cristo na Terra. Como atalaia de Deus, eu tenho que te avisar. O seu nome está sendo riscado agora dessa instituição. E automaticamente está sendo riscado do livro da vida no céu. Puxa vida. Puxa vida, eles têm o Viu? livro da vida por posse, hein? Viu? Eles têm o lápis da vida, do livro da vida, tem uma borracha que eles rebatizam, escreve. A pessoa é excluída, eles apagam. Eles têm borracha, têm livro, têm lápis, tem tudo do livro da vida. É Para engraçado você que ter uma muitas vezes ideia. as pessoas não sabem que o adventismo faz o rebatismo, né? A pessoa se sente E mal na fé, vamos supor, faz de conta que eu cometi um adultério, aí eles me levam para um canto diferente, vê se conserta lá o problema e me rebatiza, é isso, né?
por exemplo? Não, se você é influente, abafa o caso, né? Se você Abafa é o de caso. família boa, abafa o caso. Mas se eu sou Inclusive, um coitadinho lá da igreja, o que que faz? Batiza de novo? aí Confessa o você senta, pecado? fica. Não, fica um ano para você poder se rebatizar. Só sentado no banco. Você não tem direito nem de levantar e de nada. Só sentado no banco durante um ano. Eu Aí tenho aqui, rebatiza. pastor, falando de batismo. Aí, depois de um ano, se você continuar em comunhão ali, guardando o sábado, se ninguém te ver transgredindo o sábado, nem entrando dentro do supermercado, comprando nada depois do pôr do sol. Pastor, eu já tive ancião da minha igreja escondido atrás do poste, vigiando que horas que eu estava entrando em casa, eu estava entrando depois do pôr do sol no supermercado. É, gente, é muito legalismo, meu Deus. É Aqui, muito pastor, legalismo. eu tenho meu certificado de batismo. Deixa eu ver aqui. Esse é o certificado de batismo. Você falou que tem o rebatismo também, né? Esse aqui eu tinha Olha, 12 anos e esse aqui é o do rebatismo, que tem nem sei quanto tempo, hein? Esse aqui foi de 2005. Isso, 2005. Sem prova nenhuma, nos excluíram por uma confusão lá de família, problemas familiares que eu sempre, né? E evitei ter, mas tinha, né? Uma mãe bem problemática, complicada, adventista, guardadora do sábado. Mas aí a gente acabou sendo excluído por uma questão familiar. A igreja, enfim, não fez nada para me ajudar. Fui excluída, entrei numa depressão profunda, fui no osso. meu Deus. E aí fiquei lutando com a associação. Eu e o Elton marcamos várias e várias visitas na associação, que para você falar com o presidente, você tem que se humilhar muito, viu? E aí eu marquei várias vezes com a secretária marcava com ele, enfim, conseguimos uma audiência, fui lá, eu magrinha, patética, eu tenho fotos do rebatismo, vou te mostrar. Estou irreconhecível, tenho fotos. Aí, pastor, ele foi e ouviu minha história. E tinha 7 meses que nós estávamos excluídos. E aí eu falei, pastor, nós não erramos, nós não pecamos, e eu não posso viver sem a igreja adventista. Pelo amor de Deus, me rebatiza de novo, porque eu não tenho vida, eu não tenho alegria fora da igreja. E aí o presidente teve dó, fez a gente jurar de joelhos com as mãos em cima da Bíblia que a gente não tinha pecado. Olha só. Era adultério, me acusaram de adultério com meu esposo, com o Elton, que é meu esposo hoje. E aí juramos em cima da Bíblia, choramos que não fizemos nada, estávamos casados, tudo certinho, tínhamos casado. E aí ele nos rebatizou com 7 meses de exclusão. Foi uma exceção que ele abriu. Foi até pastor Maurício na época. Pastor Martinez, depois disso nós já ficamos muitos e muitos anos ainda na igreja. Isso não nos trouxe revolta, nem raiva, nada não. A gente só queria pular para dentro de novo e ficar naquele barco que a gente achava que era a única embarcação que nos conduziria ao céu. Quer dizer, o seu processo de ruptura com a igreja demorou anos. Aí mais quantos anos? Ficamos mais uns 7, temos 17 de casado. Ficamos mais 10 anos na igreja ainda, né? Meu Deus. Tranquilos, até fomos reger os corais e tivemos o verdadeiro encontro com Deus. Então, pastor, hoje eu tenho recebido assim, muitos relatos. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por ter publicado o vídeo. Em dezembro, eu senti a voz do Espírito Santo de Deus falar comigo, para mim publicar e contar o meu testemunho. É que existe, sabe o que é, Lilian? Deixa eu te falar uma coisa, porque que eu entendo que o seu depoimento é importante. Nesse momento, existem milhares de pessoas passando por aquele problema, estando do mesmo jeito que você estava, depressiva, angustiada, gente que está jogada, largada, porque ninguém imagina quando olha para o Adventismo, todo quadradinho, todo bonitinho, como a instituição é cruel com aqueles que ousam dizer, olha, não está muito certo, a Bíblia diz isso, a Ellen White está falando o contrário, a organização está... Porque numa igreja, por exemplo, evangélica, como a Assembleia de Deus ou como a Igreja Batista, nós podemos conversar, dialogar, há pensamentos divergentes que convivem conosco, mas, como você está dizendo, no Adventismo, se não tiver na cartilha, a pessoa roda, né? Pastor, eu tenho recebido testemunhos, depois que eu publiquei o vídeo, em dezembro eu estava em dúvida. Eu falei, meu Deus, para que mexer com isso? Tem 10 anos que eu já saí de lá, estou tão feliz na graça de Jesus. Houve quem já falasse comigo assim, você está feliz agora porque você pode usar brinco, porque você está usando batom. Ô, pastor,
Quem não conhece a profundidade do amor, da multiforme graça de Jesus, quem ainda não experimentou do que A é pisar no liberdade em Cristo, Santo né? dos Santos, da liberdade que Cristo comprou por nós, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, essa palavra faz tanto sentido para a minha vida hoje. Quem não conhece acha que é isso. Ah, saiu da igreja adventista, sabe por quê? Quer fazer bagunça, quer comer carne de porco, quer usar calça, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Hoje eu uso termos de usar calça, mas isso é tão cafona, hoje em dia está tudo tão moderninho que pode tudo na igreja adventista. A doutrina real está escondida, está debaixo do tapete. Eu falo isso muito para as pessoas que me procuram, pastor. Eu recebo muitos testemunhos de pessoas que estão saindo da igreja, que estão à beira do suicídio, já pensaram e tentaram até se matar. Conheço, o senhor também conhece, relatos de pessoa que largou a família, largou a casa, pegou os móveis todinhos e mudou de estado. E a vida toda se É que quem está destruiu. ouvindo pode não estar entendendo, Lilian, porque assim, o adventista aprende que existem duas grandes verdades, a Bíblia Sagrada e o que Ellen White escreveu, as revelações de Ellen Isso. White. Quer dizer, o que ela escreveu não é só um posicionamento, só uma orientação, não. É a verdade tanto quanto a Bíblia. E É a aí o que verdade, ela é a acontece? luz menor. É a luz menor, né? Então, o que acontece? Isso. Os adventistas mais raízes, né? Veem agora a igreja adventista dando uma passada por cima de algumas coisas, se modernizando, porque eles estão no impasse, Lilian. Eles não sabem se Imagina. vão para frente e abandonam Ellen White, e se faz isso, a igreja adventista se desfaz. Como disse o Sérgio Monteiro, sem Ellen White não tem igreja adventista. E ao mesmo tempo eles ficam naquele. Se eles fecham com o Ellen White, eles fecham a igreja para os demais, porque as pessoas não vão querer esse adventismo que a Novo Tempo vende, porque a Novo Tempo vende uma Aham. coisa e a igreja adventista É, entrega outra coisa. Esse é o problema. exatamente, E as pessoas exatamente. da tua época, da tua geração, eles ficam corroídos por Perdidos, dentro com tudo isso, né? Porque uma coisa vamos perdidos. imaginar, se a Ellen White fosse como Lutero, fosse como Calvino, homens falhos que deram as suas opiniões, tudo bem, os luteranos não têm problema em corrigir o que Lutero falou, os calvinistas não têm problema em arrumar o que Calvino falou, os assembleanos não têm problema em consertar um equívoco teológico do Daniel Berg, mas se o adventista faz isso, ele passa por cima de uma palavra inerrante, de uma profeta inspirada, não é? Isso, a luz menor sem a qual a gente não tem compreensão da luz maior, que é a palavra do Senhor. É impossível entender a Bíblia se a gente não ler os livros dela. Ela é a fundadora da igreja, ela é a dona da igreja, é dela os livros e os escritos que a gente lê semanalmente, todos os dias, na lição da escola sabatina. A revista adventista, todas as publicações que a gente se alimenta diariamente, é Ellen G. White. E é ela que é a heresia, está nela. As visões que ela teve, e todos os comentários, os vídeos que eu já fiz aí, conversava com Quer o marido dizer, morto, em sonho, quer e dizer, tantas sim. heresias, Quer dizer, racismo por e outras e exemplo, outras a coisas. doutrina do vegetarianismo, como é muito moderna hoje, porque o esoterismo prega muito isso, então, porque se você sabe que essa doutrina vegetariana é advogado principalmente pelos esotéricos, pelos espíritas, né? Então, Sim, saudável, os né? adventistas, a Novo Tempo, coloca na tela. Né? Guardar o sábado põe na tela, mas essas outras coisas que você falou, os e costumes, algumas coisas aí que a Ellen White mandava praticar, essas eles varrem para baixo do tapete, é isso? Colocam para baixo do tapete. A real doutrina da igreja é guardar o sábado, ser fiel no sábado, você não pode transgredir de jeito nenhum, buscar a todo mundo que está ao seu redor para se batizar na igreja adventista, porque é a única igreja verdadeira. Eles acham que todas as igrejas ao redor, tudo, põe tudo dentro da mesma sacola e fala que são a grande Babilônia e estão É. perdidos. Os adventistas raiz mesmos, que aceitam a doutrina da Ellen G. White, acham que Ellen G. White prega, né, que todas as igrejas estavam perdidas e que nós temos que correr lá e buscar essas almas perdidas, porque, segundo ela, tem muita gente sincera lá fora. Não há salvação sem o adventismo e sem a guarda do sábado. Então, os estudos que a gente faz é tudo focado nisso. E outra, você começa a receber um estudo bíblico, começa bem bonitinho, que Jesus salvou, que Jesus morreu na cruz, daqui a pouco começa a apertar.
O sábado é mandamento eterno, você tem que guardar. Daqui a pouco eles já vão para o vegetarianismo. Essa semana mesmo eu fiz um vídeo com uma xícara de café e um irmão me procurou, irmão, o que é essa situação aí da Ellen G. White? Porque eu estou fazendo um curso bíblico, já estou querendo largar a carne, o adventista está me dando curso aqui, está querendo me batizar já, e eu estou querendo largar tudo, largar a carne, largar esse, e eu passei ele, pastor, um dia inteiro conversando com ele, e o irmão, graças a Deus, foi convertido pelo evangelho verdadeiro de Cristo, porque a palavra, ela é pura, né? É uma espada de dois gumes, e não tem como a gente refutar a palavra do Senhor. Ela é pura. Em Jesus Cristo há salvação. É o único caminho, verdade, vida e salvação, e a Ô, palavra Lília, é indiscutível. nós poderíamos dizer que algumas, entre as doutrinas principais do Adventismo, está o sabatismo, ok? Sim. O vegetarianismo ou a dieta alimentar, o juízo investigativo, esses três pilares, além do aniquilacionismo, né? Mas vamos pensar mais nesses três pilares. Sabatismo, juízo, doutrina da saúde, o vegetarianismo, né? E o juízo investigativo. Seria essas teclas que eles batem bem? Sim, esses três pilares. Porém, pasme o senhor, o juízo investigativo é pouco conhecido pelos próprios adventistas, tá? Ninguém sabe explicar muito sobre o juízo investigativo, não. Só os que mais se aprofundam, sabe? Porque é muito pesado. É muito complexo, né? Acreditar. É muito complexo. O juízo investigativo diminui, até anula o poder da cruz de Cristo. Acaba com a cruz. Ele fala que Jesus não pagou, não foi o suficiente o sacrifício dele na cruz. Que ele ainda está no juízo investigativo julgando e nem está à destra do Pai. Olha que blasfêmia. Então, essas heresias, essas invenções da Ellen G. White, essas viagens que ela teve, é uma completa heresia. Você está dizendo, então, que no seu tempo que você esteve lá, o sábado e o vegetarianismo era o mais pregado? O que se come, o que se veste e sábado. O que se come, o que se veste sábado. Tipo, a gente já se olhar, um olhava para o outro de lado, assim, de rabo de olho, se você tomava uma Coca-Cola, por quê? É pecado, tem cafeína. E a Ellen G. White fala que o café é pecado. Então é muita comida e muita hipocrisia. Sabe por quê? Os almoços da igreja, vamos fazer assim um sábado em família, todo mundo lá. O almoço da igreja, todo mundo leva suas panelas, seus pratos e junta. Só vai salada, grão de bico, glúten. Eu adoro glúten, é muito gostoso. Saladas e carne vegetal e aquelas coisas vegetarianas, aquela mesa fica linda e colorida, entendeu? E aí, quando chega a noite, a gente tá com tanta vontade de comer carne que a gente sai correndo ou faz um churrasquinho ou vai na esquina e compra um churrasquinho. Vontade de comer carne. Escondido? Escondido? Olha, pastor, cada um tenta fazer o melhor, mas a vontade de comer carne é muito grande. E quando é que o ser humano é carnívoro, né? Você sabe que a gente tem canino porque a gente é carnívoro, né? Gênesis 9:3 em diante ali, Deus fala de tudo que se movimenta, tudo que tem vida, o homem pode se alimentar, né? Que pena que eu demorei a descobrir isso. Eu costumo pois brincar com meus amigos. Porque na verdade... anos sem comer bacon. Como eu posso? Puxa, você ficou 17 anos sem bacon? Porque Não, na verdade, eu tive agora na nutricionista e a palavra-chave é equilíbrio alimentar. Não dieta, sim. Equilíbrio. Você pode comer carne vermelha, pode comer carne de porco, pode comer... Inclusive hoje, olha que engraçado, Lilian, a carne de porco é uma das melhores carnes que tem no mundo. Porque o porco não toma aqueles remédios para engordar, como o frango, o peixe e o boi. O porco é natural. Aqui em casa a gente só come com gordura de porco, a comida, né? Daquele sabor gostoso. Então, o que acontece? A gente observa que o que temos que ter é equilíbrio. Hoje o que se prega, e não estou dizendo que ser vegetariano é pecado. Nós não estamos dizendo isso, tá, Lília? Não, mas o problema é que eles colocam isso como pecado, né? Os adventistas colocam comer carne como pecado. A Ellen White fala que quem come carne está em pecado como qualquer outro pecado, como adultério, fornicação. Exatamente. O vegetarianismo é saudável. Se você quer ser atleta, vegetariano, comer carne só uma vez por ano, enfim, gente, a dieta é sempre bem-vindo. Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é bênção, é bíblico. Só que isso não pode ser doutrina. E a Ellen G. White coloca como doutrina. Ela fala que se a gente comer carne aqui, todo tipo de carne,
A Bíblia, lá em Levítico, e pela doutrina, né, da Igreja Adventista, não pode comer carne de porco. Eu nunca comi bacon, nunca comi carne de porco, nem presunto, nunca comi camarão durante o tempo que eu estava lá. Não podia comer lagosta, nunca experimentei siri, nem caranguejo, nada disso. Tudo que está em Levíticos 11, lá para o povo de Israel, lá no Velho Testamento, o adventista obedece. E aí Ellen G. White vem com aquele livro Conselhos sobre Regime Alimentar e aperta mais ainda, como se fosse um aperto na garganta. Ela já fala de todas as carnes e coloca como doutrina de salvação. Ela fala e menciona, como eu já falei para o senhor, a reforma de saúde é tão importante ao cristão como o braço está ligado à mão, está ligado à tríplice mensagem angélica. Se você não se tornar vegetariano aqui, no céu você vai querer matar os bichos e comer. São absurdos que ela escreve. Sim, eu estou vendo aqui que o nosso tempo está passando. Eu tenho mais uns 10, 12 minutos aqui. Eu queria que você agora entrasse. Não, nós vamos fazer outra, tá, Lilia? Vamos fazer uma por mês. Ó, se você topar, a gente faz uma por mês, não tem problema. Fala um pouquinho aqui. Então, fala um pouquinho aqui para o nosso telespectador, para a nossa audiência, porque os adventistas, eles me odeiam, mas assistem todos os meus vídeos. São seus apesar de me odiarem. Mas eu os amo. Eles não entendem que a gente faz isso por amor, né, Lília? Eu queria que você agora aconselhasse aquele adventista que está passando por esse momento. O que é que ele tem que fazer? Fala para ele aí. Amém. Primeiro, pastor, depois se eu fugir aqui do raciocínio, o senhor me volta aqui e me ajuda. Tudo bem. Primeiro, eu queria mandar um grande abraço para o irmão teólogo Sérgio Baeta, nosso grande parceiro aqui. Eu e meu esposo amamos. Sérgio, da Assembleia de Deus. É o braço direito. Braço direito nosso. O irmão Sérgio escreveu, irmã Lília, eu queria que todos os adventistas entendessem que nós não odiamos eles. Nós amamos os adventistas. Nós não concordamos com o adventismo. Ele colocou muito bem. O adventismo vem da doutrina da Ellen G. White. Todas as visões e as heresias que ela escreve sobre todos os assuntos, um dia nós vamos fazer só um vídeo sobre as heresias da Ellen G. White. Tão somente a fundadora e a mentora de tudo que tem dentro da Igreja Adventista. Então não tem como desligar a Igreja Adventista de Ellen G. White. É tudo uma coisa só. Não venha com desculpas. Eu vivi lá dentro, eu sei como é a doutrina. Eu sei como é a imposição das coisas. Depois que você se batiza, você é obrigado a seguir aquelas normas e aquelas leis. Aquela suavidade do curso bíblico, aqueles louvores lindos, tão bem tocados, arautos do rei, aquilo tudo te envolve tão magicamente que você fica enredado naquilo ali e acha que é o único caminho. Só que, por exemplo, como eu recebi já testemunho, de pessoas que largaram seu esposo por causa da Igreja Adventista. Por quê? Os anciãos e os líderes da igreja aconselharam ela assim: irmã, tem anos que seu esposo não aceita a mensagem. Você está casado com ele, então se torna julgo desigual. Irmã, meu Deus, não te julga não. Pode ser. Você viu isso acontecer? Eu tenho testemunho da pessoa aqui comigo, pastor. Tenho recebido testemunhos assim. Porque é a segunda vez que eu escuto isso. Aquele outro irmão, que até deu um depoimento gravado também lá no site do CACP, ele falou a mesma coisa. A mulher dele, que não queria mais o adventismo, o obreiro da igreja adventista, o pastor lá, mandou ele largar da esposa dele. Olha que absurdo. Isso aí. Eu acho que eu até sei quem é esse caso, que eu também já estou conversando com esse casal aí. Tá? Então, pastor, eu recebo testemunho de pessoas que... Tem uma moça que é linda, quero mandar um beijo para ela também, Tani, ela está nos Estados Unidos e ela me autorizou a falar o nome. Tani, que Deus te abençoe e continue firme. Ela entrou em contato comigo depois do vídeo, pastor, e ela falou comigo assim: Lília, eu estou namorando um rapaz da Igreja Adventista e ele está me dando curso bíblico. E eu estou me sentindo presa, enredada naquela coisa de lei, de 10 mandamentos, de vegetariano, e eu quero saber uma posição sua, me dá um conselho. E eu conversei com ela durante ali alguns dias, eu acho que semanas, e depois eu vou te mandar, porque ela me autorizou, vou te mandar a mensagem, o senhor publica aí, por gentileza. Tá bom. O testemunho da alegria dessa menina. Ela foi até ele conversar e ele falou: eu não abro mão da Igreja Adventista, se você não se batizar, eu não quero você, não vou ficar com você. E aí eles dois romperam. E hoje ela está feliz da vida. Deus já falou com ela, já confirmou que ela fez o que era certo, que ela estava caindo em um grande engano, num grande laço que ela estava armando para ela ficar oprimida. Ela tem 17 anos.
E hoje ela me mandou um relato, depois o senhor publica aí, da Tá bom. alegria de ter ouvido a verdadeira voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, se você tem dúvida, né, agora um conselho aí para as pessoas que estão passando esse processo. O primeiro processo que a gente passa é o seguinte: a gente lê a palavra do Senhor, é confrontado por ela, aquilo mexe com a gente e a gente não quer aceitar. Eu já fiz vídeo sobre isso. É o negacionismo. Você fala assim, não é possível que eu estou enganado, eu não aceito. Isso deve ser Satanás que está falando na minha mente. Estou na igreja verdadeira, você fica naquela negação, naquele sentimento terrível de negação. Só que se você tiver contato com Deus, comunhão com o Senhor, eu falo com todas as pessoas que entram em contato comigo. Busque a Deus como você nunca buscou. Ore ao Senhor Jesus, faça propósitos com Deus, vá ao monte, faça no seu quarto propósito com Deus, jejue e ore como você nunca orou antes. Busque o Senhor, busque a face do Senhor na tua intimidade com Deus. Ore, né, pastor, muitas vezes até em secreto, só a sua mente e o nosso Deus. E aí você não vai ter dúvida nenhuma de quando Deus te responder. Se você já tem questionamentos, a Igreja Adventista não vai aceitar que você nem questiona. Lá tudo é pecado. Se você falar, o pastor, pecado. Não pode falar, porque pastor é ungido. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos a capacidade e a possibilidade da unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não é só o pastor da Igreja Adventista que é ungido. Se o Senhor tem te tocado, busque a Deus. Ore a Deus como você nunca orou. Busque o Senhor como você nunca buscou. E fala, Senhor, fala comigo. Por favor, o que a tua palavra quer dizer? Revela-se a mim também. E Deus vai te tocar. Saia desse engano, porque eu não tive opção, eu nasci lá. Demorei 37 anos para ser liberta. Demorei 37 anos para poder me alimentar de coisas tão simples. De usar coisas tão simples. Eu pude viver coisas que o ser humano normal não aceita. Você é obrigado a se sujeitar a coisas terríveis que não vêm da parte do Senhor. Foram visões de um certo anjo assistente que ela recebia dentro do quarto e que não provém do Senhor. Faça prova com Deus, faça um voto sincero, seu com Deus, e o Senhor vai te mostrar o verdadeiro evangelho da cruz. Jesus, Ô, Lilian, o único caminho e verdade. passa para os internautas aí o teu canal de novo. E olha, você que é do CACP, nós estamos aí chegamos a 60 mil inscritos. Eu estou pedindo, por favor, vai lá no canal da Lilian, se inscreva no canal dela, não custa nada. É só para dar divulgação para o vídeo. Dá de novo o teu canal no YouTube e também no Facebook, por favor. Amém. O meu canal, o meu Facebook é Lilian Chamada por Deus, né? Embaixo está Jesus. E o meu canal do YouTube também. Eu tenho apenas 5 ou 6 vídeos, mas lá eu conto mais detalhes do meu testemunho, de como eu saí, experiências que eu tenho vivido com Deus e de muitos testemunhos das pessoas que estão passando esse processo também, saindo de lá e sendo libertos. Nós vamos firmar um compromisso aqui com o nosso telespectador, que todo final de mês a gente grava um vídeo, tudo bem? Amém, eu topo. Então tá bom. Queria mandar um abraço aí pro seu esposo. Você tem 2 filhas, é isso? Cadê o esposo? Tá aqui do meu lado, vai aparecer. Chegou, ele tá assistindo a live, ele tá agora assistindo aqui. Eita, ô, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Beijo para você também. também. Senhor, pastor. Deus abençoe, querido. Amém. Você tem Como sido é que chama bênção suas na filhas? nossa vida, viu? Amém. Vocês também. Fernanda. Estão ligadinhas aí. A Fernanda tá lá no Rio, ela é casada. E a Emily, 14 São anos 2 e meninas. 22 anos. Deus abençoe suas filhas. Meu filho, que é meu genro, é meu filhão também, uma benção. Ah, tem o genro também, amém. Ó, continue sendo usados por Deus. Eu estou te falando uma coisa que eu sei. Há uma grande necessidade de nós auxiliarmos as pessoas que estão perdidas no caminho. Sim. Há muita gente perdida na beira do caminho. E nós somos chamados por Deus para ajudar essas pessoas. Lilian, ao esposo, a toda a família, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém, pastor. Deus te A paz do abençoe, Senhor. querido. A paz do Senhor. Um Vai, abraço tchau, a todos tchau. os irmãos do meu Face, todos os amigos. Deus abençoe, querido. Amém. Amém.